Boa noite, a todos. Meu nome é Valéria, sou do Departamento de Farmacologia. Eu sou articuladora da rede Viva Melhor aqui do IB. Tá? Essa rede ela tem como objetivo propor hábitos saudáveis para o nosso dia a dia. Né? Vocês devem ter recebido um adesivo, muitos de vocês devem ter recebido um adesivo propondo esses hábitos durante o ano de 2015. E o que a gente quer é promover eventos como esse, né, sobre temas que possam ampliar a nossa perspectiva das coisas, que nos façam refletir, conhecer coisas novas. Essa é a primeira palestra, né, sobre um tema que a gente gosta muito, eu e o professor Robson, da Morfologia. E essa é a primeira palestra de um conjunto de palestras que vai chamar Simplesmente Consciência. A gente está pensando, né, em propor palestras que tragam temas de reflexão a cada 40 dias, 45 dias. Né? Então, convidar pessoas de fora da universidade para falar sobre temas para realmente ampliar a consciência. Né? Então, a gente criou vai ser um evento de extensão, tá? De extensão universitária, que chama Simplesmente Consciência. Né? Então, a gente espera poder sempre trazer temas interessantes. E vamos pedir ajuda de vocês para formular esses temas também, sugerir palestrantes, tá? E, bom, a primeira palestra, então, o Robson vai apresentar, tá? Eu queria agradecer muito a IB Júnior que ajudou na preparação desse evento e vai nos ajudar em muito na execução do Simplesmente Consciência. Tá, então, muito obrigada a vocês, viu? São, sim, parceiros excelentes, até nos designs, nos logos, em tudo, assim. Obrigada, muito obrigada. Então, boa noite a todos. Então, novamente, também gostaria de agradecer a presença de todos. A gente fica muito feliz de ver um anfiteatro desse tamanho, com pessoas interessadas em outros temas que a gente não tem o costume, né, de conversar dentro de um ambiente acadêmico. Então, é uma felicidade muito grande, nossa, né, minha, da Valéria, mostrando que a gente está no caminho certo, né, que a gente tem que realmente desenvolver temas que tragam debates, né, de assuntos que a gente não costuma conversar no dia a dia da universidade. E assim, é com uma grande alegria também que a gente gostaria de apresentar os palestrantes de hoje, né, a Rita e o Luiz. A Rita e o Luiz, eles são escritores, eles são editores, mas principalmente é por isso que eles estão aqui. Eles são da Assertiva Mindfulness, então eles ministram cursos, workshops, palestras sobre meditação. Então, desde já, gostaria de agradecer por estarem aqui nessa nossa primeira palestra do Simplesmente Consciência. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite de virem até aqui para falar sobre esse tema que eu tenho certeza que vai agradar a todos. Tá? Então, nós somos da Assertiva Mindfulness. A gente faz cursos, palestras, workshops, etc. de Mindfulness. Somos instrutores de Mindfulness. Mindfulness, para começar, eu posso dizer que Mindfulness não é apenas uma meditação. Né? Mindfulness utiliza técnicas de meditação, como as principais técnicas. Né? E outras técnicas para o dia a dia também. Né? Mas Mindfulness é mais um conceito. Uma postura diante da vida, né? Uma postura de atenção plena, de presença plena na vida. E uma das principais formas de cultivar isso é a meditação. Né? Então, só para deixar bem claro que a gente está falando de uma palestra sobre mindfulness, né? E também sobre meditação, né? Como um dos temas principais. Né? Por que a gente trabalha com isso? Porque por experiência própria, pela nossa experiência de prática e também de ensino, né, a gente acredita que pessoas mais conscientes, organizações mais conscientes de si, né, conscientes do outro, conscientes dos vários sistemas das quais fazem parte, família, bairro, sociedade, universidade, empresa, etc., né? Pessoas que têm mais consciência e mais presença, uma presença mais plena, podem contribuir melhor para um mundo mais saudável, para um mundo melhor, podem ter uma vida mais significativa, mais feliz, né?
E aí feliz, quando a gente fala feliz, não é no sentido de estar o tempo todo rindo, feito um bobo alegre e tal, né? Não. Na vida a gente tem situações agradáveis, situações neutras, situações desagradáveis. Então não é praticando mindfulness ou meditação que a vida vai ser sempre uma maravilha. A diferença de você praticar a atenção plena, né, com alguns detalhes, algumas posturas que a gente vai explicar mais para frente, é que você aprende a lidar melhor com todas as situações. Então, aprende a lidar melhor, inclusive no desconforto. Então, ser feliz no desconforto. O que é isso? É uma passividade? Não, não é uma passividade. É ter tranquilidade e clareza e energia, quando necessário, para agir da melhor forma, tomar decisões melhores, que tragam melhores resultados para você e para os outros. Com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais energia. E se essas decisões derem errado, mesmo assim, né, se não tiverem o resultado que você esperava, ter também flexibilidade, novamente clareza, tranquilidade e energia para tomar uma nova decisão, né, momento a momento. Em vez de a gente simplesmente agir condicionadamente conforme os nossos padrões, as nossas formas de ser, que a gente cultiva desde pequenos. Então essa é a ideia. Para a gente começar a falar sobre isso, eu vou logo propor uma prática. Primeiro, quem aqui já ouviu falar ou conhece alguma coisa sobre mindfulness? Já leu, sabe algo? Quem já praticou meditação? Algo de qualquer tipo? Ótimo. Então, quem pratica, provavelmente já sabe que não adianta ler sobre meditação. Não tem resultado. Você tem que ter a experiência, repetidamente. É um treino. Como a ideia que a gente fala, uma metáfora que a gente usa, né, é como você ir na academia. Então, se você pega um livro sobre ginástica e musculação e lê, você não fica musculoso, certo? Você compreende do que se trata, é muito importante. Mas você tem que ir lá e praticar. Com o treino da mente, é a mesma coisa. Você pode ler muito sobre a mente. O que é legal, como é legal se portar, eu quero ser bonzinho, eu quero ser bacana, eu quero ter mais energia porque eu sou muito passivo, etc. Né? Apenas isso não adianta. Você compreender como isso funciona, ótimo, muito bom. Mas você tem que treinar a mente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre uma dentre as técnicas de treinamento da mente. Para você poder usá-la da melhor forma, conforme seus próprios interesses. Né? Mindfulness não é terapia. Em cursos de Mindfulness a gente não pergunta quais são os problemas das pessoas, o que elas querem resolver. Mesmo que elas digam, a gente não dá soluções. A gente oferece ferramentas e um pouco de guiar as pessoas na experiência durante um certo tempo, né? Sobre qual a postura adequada, qual a forma adequada de usar essas ferramentas, que podem dar a cada um condições de encontrar as melhores soluções para si. Então, é mais ou menos disso que a gente vai falar. Então, já que é principalmente experiencial, e aí lembrando também que a proposta hoje é a gente ir até por volta de 7h30, né, apresentando um panorama do que é Mindfulness, como se faz, né, do que se trata, né, e alguns relances de ciência, né, de pesquisas que embasam isso, com o foco em qualidade de vida, né, com o foco em bem-estar, em apresentar o que é, e não com o foco em apresentar simplesmente a ciência e a pesquisa por trás disso. Isso vocês na universidade têm acesso. Se colocar lá no PubMed Mindfulness, vão sair já centenas, quase milhares de estudos. Né? Então vocês podem se aprofundar depois. Aqui é o que é e como funciona. Né? Então a gente convida vocês a começar por uma prática. Uma prática bastante simples. Se sentar na cadeira, como vocês já estão, só que numa postura de dignidade e clareza, né? Então não uma postura muito viajante,
nem uma postura deprimida. Não, uma postura que já leve a certa clareza. Né? Uma vez nessa postura, a coluna, o mais importante é a coluna razoavelmente ereta, mas não dura. Né? Não, você respeita como a sua coluna é naturalmente. Se você tem uma lordose, respeita a sua lordose, por exemplo, fica à vontade. Tá? Mas nessa postura de dignidade. Tá? Uma vez feito isso, você coloca as suas mãos de forma que elas não sejam uma distração. Pode repousar nas pernas, se quiser. Com as palmas da mão para cima, se preferir. Ou unir no colo. Como for mais confortável para você. Feito isso, eu proponho fechar os olhos e durante 3 minutos apenas refletir sobre a sua motivação para vir aqui. O que você quer mudar ou alcançar na sua vida, ou neste momento. Ou se for só por curiosidade que você está aqui, curiosidade de quê? Podem abrir os olhos, gentilmente. Todos de volta? Quero fazer uma pergunta simples para vocês. Vocês podem responder, não é um teste, responder tranquilamente. Né? Durante esses 3 minutos, quem de vocês, levanta a mão, quem em algum momento, ou alguns momentos, pensou também em outra coisa que não a motivação para estar aqui? Uhum. Exatamente. Quem acha que pensou mais ou menos a metade do tempo, ficou pensando em outra coisa? Sem vergonha, pode levantar a mão. Muito bem. Então é justamente isso. Isso é normal, não se preocupem, faz parte. A gente tem uma pesquisa, um estudo feito por um pessoal de Harvard, que era basicamente o seguinte, desenvolveram um aplicativo, né? E foram 2.250 pessoas participaram da pesquisa, e de tempos em tempos o aplicativo chamava, né? Você tinha que responder algumas simples perguntas. Uma escala de felicidade, o quão feliz você está, ou infeliz. Né? Depois você respondia também que tarefa você estava executando, de uma lista de 20 e poucas tarefas ou outras. Né? E por fim, se a sua mente estava na tarefa que você estava executando. Então, com 2.250 pessoas, eles pesquisaram 250 mil ocorrências, né? Randomicamente, aleatoriamente ia chamando, né? No dia a dia das pessoas. Resultado, cerca de 46,9%, cerca de 47% do tempo, a mente das pessoas não estava na tarefa que elas estavam executando. E a associação mais significativa para felicidade ou infelicidade foi as pessoas que ficavam, né? Quanto mais frequente, vamos dizer assim, quanto mais frequente a distração mental e o estado mental para onde você se distraía, né? Dependendo do estado mental também, mais infelizes as pessoas se reportaram. Ou seja, a questão principal ali, o maior fator de infelicidade era a distração mental. Nessa pesquisa. E incrível, uma coisa até bem interessante,
que sim, alguns tipos de atividades, lembrem que as pessoas respondiam que atividades estavam fazendo. Então, alguns tipos de atividades, como academia, sexo, outras, né? Claro, tinham relação com mais felicidade, né? Porém, a principal relação era se a mente estava distraída ou não, né? Então, dá para a gente imaginar uma situação hipotética seguinte. Se você vai à academia malhar ou fazer um outro esporte, você está fazendo algo que, em média, segundo o estudo, vai te deixar mais feliz, além de todos os benefícios, né? Agora, se você está na academia, praticando, com o olho grudado na TV, distraído, com a mente distraída, você tem um fator de infelicidade maior do que o fato de estar na academia praticando. Agora, se você está na academia ou em algum esporte praticando e com concentração, com a mente no que você está fazendo, aí você tem os dois fatores de felicidade, né? Então é bem interessante isso. Mais distração, mais infelicidade. E claro, o estado mental também, para onde vai essa distração, né? Estados mais infelizes, mais desconfortáveis ou confortáveis, né? Mindfulness é justamente sobre isso. Mindfulness é escolher, né? É uma decisão, né? Um treino, né? De prestar atenção ao momento presente como ele é. Ou seja, a sua mente estar onde você está. São ferramentas para desenvolver isso. E o bom é que é fácil, porque não é algo novo, diferente. Se 46,9% do tempo a mente está distraída, significa que mais de 50% do tempo a mente está presente, certo? Então é algo que a gente já sabe fazer. O treino de Mindfulness ajuda a gente a reconhecer isso, momento a momento, estou distraído ou não, né? E a expandir essa habilidade que nós já temos, né? Por meio de várias técnicas que a gente vai apresentar. Tá? Então, a origem dessa técnica, de onde vem Mindfulness? O que é isso? A primeira origem é de 2.500 anos atrás, tradição contemplativa oriental, ligada principalmente ao budismo, mas a outras religiões também praticam atenção plena. Nesse caso, desse tipo de curso que nós damos, a origem primeira é o budismo. Por quê? Porque a pessoa que desenvolveu essa abordagem secular, não religiosa, é o Jon Kabat-Zinn, esse senhor. Ele era professor na Universidade de Massachusetts, na Escola de Medicina, né? E ele é praticante, ele praticava mindfulness, meditação mindfulness. Eu não tenho certeza se era no Zen budismo ou no budismo Theravada, em uma das duas escolas, já vi as duas ocorrências, né? Enfim, ele praticava e um dia ele teve um insight, uma percepção, falou, poxa, a pessoa não precisa ser budista para se beneficiar dessas ferramentas, dessas técnicas. Não precisa ser algo ligado à religião. Então ele desenvolveu um programa de 8 semanas, que ele chama de Mindfulness Based Stress Reduction, fim da década de 70, começo da década de 80, e falou com os professores, os médicos da Escola de Medicina, para encaminhar para ele, né? Ele não é médico, ele é biólogo. Desenvolveu esse programa usando também algumas técnicas de desenvolvimento pessoal modernas, ocidentais, e alguns médicos começaram a encaminhar para ele pessoas. Então ele formava grupos para desenvolver o Mindfulness Based Stress Reduction. Redução de estresse com base em Mindfulness, né? Quem eram essas pessoas que iam para ele? Geralmente eram os casos que já tinham passado por cirurgia, por tratamentos, por medicação, e os médicos não conseguiam mais ajudar, né? Casos de dor crônica. Então, há um vídeo, um documentário da BBC, antigo, de quando ele começou, e tinha um caso, por exemplo, de um cara que quebrou a coluna 3 vezes, teve fratura na coluna 3 vezes. Vivia com dor o tempo todo, né? Não podia pegar o filho no colo, várias questões, né? Ele começou a receber e as pessoas começaram a relatar 80% de melhora. Não é que melhora a dor ou a condição que causou, por exemplo, se é um caso de câncer, não é que melhora isso, né? Melhora a forma como a pessoa lida com isso, o estado mental.
E hoje a gente já sabe que melhorar o estado mental tem alguma consequência também sobre a própria doença, os sintomas, né? Então, começou a ter bastante sucesso. De 30 anos para cá, isso se desenvolveu e explodiu no mundo, né? Então, a gente tem 30 anos de pesquisa científica comprovando diversos benefícios desse tipo de prática. E tem vários tipos de aplicações. Hoje não é só mais redução de estresse com base em mindfulness. Tem mindfulness e cuidado parental e parto. Tem mindfulness para escolas. Então, estão estudando, por exemplo, a questão de violência nas escolas. Tem estudos mostrando que queda na violência nas escolas. Há pesquisas nas empresas sobre produtividade, eficiência, qualidade de vida. Há pesquisas, há uma que chama terapia cognitiva com base em mindfulness, que hoje é o protocolo principal para a prevenção de recaída de depressão no Reino Unido. Então, uma série de aplicações de mindfulness foram desenvolvidas, né? Aqui alguns dos benefícios. Então, redução do estresse é o principal, já muito comprovado. Concentração é um treino de atenção, né? Desenvolve concentração. Inteligência emocional. Você imagina o seguinte, você está treinando a atenção plena, certo? Então, na vida diária, em qualquer ocasião, acontece alguma coisa, algum evento externo, o tipo de evento que para você especificamente você costuma reagir com agressividade, com raiva, né? A raiva toma você. Você praticando mindfulness, o que acontece? Você começa a desenvolver uma atenção mais refinada, mental, desses estados emocionais. E você percebe no corpo até. Então, por exemplo, a raiva surge em você, você vai perceber palpitação, ou um aperto no estômago, ou algo no seu corpo, músculo retesado, travar, algo que te dá a percepção. Como você treina, está atento ao momento presente, você percebe isso, né? Ao perceber, você já consegue acalmar um pouco, né? Como uma mãe, se um bebê está chorando, a mãe não foge, né? E nem manda o bebê calar a boca, ela pega no colo. Quando ela pega no colo, ele já começa a acalmar. É como se a gente estivesse fazendo isso. A gente percebe, a percepção já nos dá clareza sobre o que está acontecendo e nos possibilita ter esse momento de clareza que pode mudar a nossa resposta para uma resposta mais adequada à situação, que traga resultados mais positivos, né? Por isso que se fala de inteligência emocional. Adaptabilidade, a gente falou no começo, então deu errado. Ok, você está presente, você sabe o que aconteceu, você toma uma nova decisão, você aprende a reconhecer as coisas, né? Criatividade, então, NASA, Google, Facebook, várias empresas, Vale do Silício norte-americano inteiro pratica mindfulness, porque tem um tipo de prática que chama atenção aberta, que ativa os circuitos cerebrais responsáveis por insights criativos, né? Empatia nas relações, claro, você modifica o seu comportamento, você vai modificando o seu comportamento, vai conseguindo mais conexão com as pessoas, então melhora o relacionamento. E na área da saúde, assim, aí são inúmeros, né? Então, distúrbios do sono, tem pessoal na Unifesp pesquisando distúrbios do sono, estresse, cardiopatia, nos Estados Unidos já é recomendado para a pessoa que tem cardiopatia, né? Prevenção de recaída em depressão, que é o protocolo principal no Reino Unido, dor crônica, como no começo com o John Kabat-Zinn, comportamentos aditivos, existe também a prevenção de recaídas com base em mindfulness para substâncias, né, drogas e álcool, uns estudos bem bonitos mostrando que esse protocolo de prevenção de recaídas com base em mindfulness, associado à terapia cognitiva, traz resultados melhores do que só a terapia cognitiva ou do que os 7 passos, né? 7 passos, que é o outro protocolo dos anônimos, dos alcoólicos anônimos, acho que são 7 passos. Então, exemplos de aplicação, esse do Reino Unido. No Reino Unido, na verdade, está tendo um debate no parlamento. O parlamento do Reino Unido pratica mindfulness. Já são mais de 100 membros do parlamento que fizeram um curso de 8 semanas. E está havendo um debate, eles fizeram agora um levantamento nacional sobre benefícios de mindfulness, iniciativas, intervenções, para debater se eles implantam no sistema público de saúde como forma, inclusive, de reduzir o custo do sistema público, como prevenção. A ideia é que pessoas que praticam mindfulness
ou outros, meditação, yoga e outros também, vão adoecer menos, né? Ou vão também perceber o adoecimento mais cedo. Então, não chegar no sistema de saúde quando já estiver complicado, né? Nos Estados Unidos, o Congresso também pratica Mindfulness. Existe um senador, o Tim Ryan, que defende implantar Mindfulness nas escolas, em todo o sistema público, como fortalecimento da atenção dos alunos, que é muito melhor do que mandar calar a boca, né? Então, o professor, cala a boca, fica quieto, senta aí, vai de castigo. Não, dá uma técnica, treina eles a estarem atentos, a desenvolver concentração. E todos os efeitos colaterais, calma, tranquilidade, clareza, etc., né? A gente brinca que são efeitos colaterais. Criatividade, as empresas, várias empresas, General Mills, a Aetna, Ford, no Brasil a Report Sustentabilidade, inteligência relacional, muitas empresas também praticando, porque como ela tem esses diversos efeitos, essa técnica de Mindfulness, o treino, então, ao mesmo tempo, melhora a eficiência e a produtividade e ajuda na qualidade de vida. Entendeu? Então, as empresas não precisam contratar um treinamento de eficiência e um treinamento de bem-estar ou alguma prática para as pessoas se sentirem bem. Não, esse junta as duas coisas, né? Centros de pesquisa no mundo inteiro. Então, Harvard, Oxford, Yale, Stanford, a Unifesp, a USP, a Unesp, se tudo der certo, nós também vamos pesquisar. Na Austrália, Portugal, Itália, Espanha, Canadá, né? País de Gales, um monte de gente pesquisando. Se vocês entrarem no PubMed, vocês vão ver a quantidade de estudos. Então, basicamente, é isso. É um treino de atenção. Né? E atenção em que sentido? Se você pensar na palavra mindfulness, porque geralmente as pessoas pensam em meditação, associam com esvaziar a mente, né? Mindfulness é outra técnica diferente, que não usa esse processo de esvaziar a mente. Tá? Você pensar na palavra mind, mente, full, cheia, preenchida. Então, é a mente preenchida com o momento presente. Totalmente no momento presente. Então, se você senta para meditar, ali, né? Respiração. Estou lembrando do meu carro, né? A mente foi embora. Parei o carro, será que vão roubar? Putz, roubaram outro dia o carro de fulano. Nossa, a polícia no Brasil é uma porcaria. E vai, né? Um puxa o outro. E vai indo. Legal. A hora que você percebeu, volta. Foi de novo? Volta. No treino de Mindfulness, tudo isso faz parte e é o treino. Você vai na academia, né? Você não levantou 5 vezes o peso e está musculoso. Você tem que treinar, treinar, treinar. O músculo da atenção é a mesma coisa. Se você quer treinar a sua mente para alterar o seu cérebro, modificar o seu cérebro, para estar mais atento, né? Então, foi, volta. Foi, volta. Você está treinando, a partir da sua própria intenção, voltar, voltar, voltar. Você está fazendo um treino mental de atenção. Apenas reconhecendo e voltando. Mas como que é isso? Como é isso, a Rita vai mostrar agora para vocês um pouco. Então, como o Luiz falou, digamos que uma parte importante do trabalho com Mindfulness é um treino de atenção. Agora, como será que é esse treino de atenção, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco para vocês uma experiência do que é isso. Então, em Mindfulness, a gente treina a atenção, treina expandir a atenção, usando a respiração como âncora. Né? Então, isso traz muita simplicidade, porque a respiração é uma coisa que acompanha a gente, né? Todo mundo respira, esse é um processo natural e contínuo na vida de todo mundo. Então, a gente fala que quem pratica Mindfulness não precisa
adquirir uma ferramenta específica, né, ou comprar um aparelho próprio. Você não precisa de nada. Tudo o que você precisa para praticar, você já possui. A gente costuma brincar que os pré-requisitos para a prática são ter um corpo vivo, que esteja respirando, e uma mente. É só isso, é simples assim. Então, vamos experienciar um pouco do que seria esse treino, né? Em primeiro lugar, a gente cuida da postura. Então, resgatando o que o Luiz falou, a gente volta. Se quiserem sentar mais para frente na cadeira, isso automaticamente vai trazer o corpo para uma postura alerta, né, que inspira atenção, que inspira estar acordado, estar interessado, engajado. A coluna ereta, mas não reta, né? Os pés bem apoiados no chão, sentindo essa base estável, de uma forma que o corpo esteja mais ou menos simétrico, e as mãos apoiadas nas pernas, nas coxas. E a partir dessa postura, então, a gente agora procura trazer conforto para o corpo, né? Então, assim, relaxar os músculos da barriga, relaxar os músculos do pescoço, os músculos da face, em volta dos olhos, suavizar o rosto. Relaxar a boca e a língua dentro da boca. Estando numa postura confortável, fechar os olhos ou manter os olhos semi-fechados. Checar o corpo, ver se é necessário fazer algum ajuste para ficar ainda mais confortável. E sentir o corpo, né? Estar presente. Perceber o contato do corpo com o chão e a cadeira. O toque com a roupa. As sensações presentes no corpo neste momento. Frio, calor, tensão, relaxamento. Então, gentilmente, voltar a atenção para a respiração, do jeito que ela estiver, naturalmente. Sentindo o ar entrando pelas narinas, expandindo o seu corpo, e depois o ar voltando para o ambiente. Inspirando, expirando. Experienciando a própria respiração, momento a momento. E quando você perceber que a sua mente se distraiu com algum pensamento, tudo bem. Apenas reconhecer e gentilmente trazer a atenção de volta para a respiração.
permitindo que o corpo relaxe ainda mais na próxima expiração. Inspirando vida e expirando paz. Vida e paz. Lentamente abrindo os olhos, espreguiçando. Ok, essa foi uma pequena experiência do que a gente faz, uma das técnicas principais que a gente usa em Mindfulness. Então, o que a gente fez foi uma meditação, né? Treinando a atenção plena, usando a respiração como âncora. O Luiz comentou sobre essa visão que algumas pessoas têm de que meditar é esvaziar a mente, ficar sem pensar. E, como vocês talvez notaram, em Mindfulness não é bem assim, né? Então a gente recorre aqui à raiz etimológica da palavra meditação, que vem do sânscrito, essa palavra bhavana, em sânscrito, que tem vários significados, né? Bhavana, bhavana, porque o H é bhavana. Imagina. Então, assim, entre muitos significados que essa palavra pode ter, a gente destaca cultivar e familiarizar-se. Então, a meditação, como esse processo de você entrar em contato com qualidades que a sua mente já possui, qualidades inatas, e cultivá-las, né, para ampliar isso. Assim como a gente cultiva um solo que está ressecado, deteriorado, e recupera a fertilidade dele, mais ou menos a mesma intenção. Entrar em contato com qualidades inatas e cultivar para que isso cresça em nós. Então aí um outro sentido de meditação que está bem próximo do que a gente quer e do que a gente pratica. E aí que muitos estudos têm sido feitos, né, de alguns anos para cá a ciência tem se dedicado à meditação, né, tem tido esse interesse em investigar mais o funcionamento da mente. E a gente percebe, e já está comprovado, que o treino mental muda. E muda o cérebro, inclusive a estrutura dele. Se na década de 80 a gente fosse fazer um levantamento dos estudos que eram feitos naquela época, provavelmente algumas dezenas. Mas de lá para cá, muita coisa tem sido feita. E eu destaquei um desses estudos, que a gente chama de estudo do piano virtual, que foi conduzido em Harvard, né, na escola médica, por volta de 2007, por um neurologista que fez o seguinte estudo. Ele estuda a neuroplasticidade, né? Então como que o cérebro muda, buscando trazer isso como um benefício para os pacientes dele. Então um grupo de pessoas foi convidada para participar do estudo e durante 5 dias, essas pessoas nunca tinham estudado piano, mas durante 5 dias, 2 horas por dia, elas estudaram um exercício simples de piano. Estudaram e praticaram por 2 horas diárias.
procurando fazer da melhor forma possível. E ao final de cada dia, essas pessoas eram submetidas a um aparelho de estimulação magnética transcraniana, que é um aparelho que mede a atividade cerebral. E no final desses 5 dias, os resultados foram compilados e o pesquisador percebeu que a área do cérebro, né, a área do córtex motor, que controla os movimentos dos músculos dos dedos, estava expandida nessas pessoas. Essa área tinha crescido. Só que até aí nenhuma novidade, porque na época vários estudos já comprovavam isso. Essa relação entre você usar bastante um músculo específico e a área no cérebro responsável por aquele músculo se desenvolver. Só que os pesquisadores fizeram um passo além. Eles compararam esse resultado com o resultado de um outro grupo de voluntários, pessoas que nunca tinham estudado piano, e que treinaram o mesmo exercício, só que elas não mexeram os dedos. Elas imaginaram que estavam treinando o exercício. Então elas visualizaram os seus dedos mexendo exatamente da forma necessária para tocar o piano, sem mexer nenhum dedo. E, incrivelmente, quando compararam o resultado, perceberam uma mudança estrutural no cérebro muito similar entre o grupo que efetivamente praticou e o grupo que imaginou que estava praticando. E a partir daí, então, uma conclusão, né? O treino mental efetivamente pode mudar o nosso cérebro, inclusive a estrutura do nosso cérebro. Por isso que a gente fala em treinar a mente para mudar o cérebro. E eu queria trazer, então, um pouco dessa experiência para vocês também, fazendo um exercício em que a gente traz para a experiência como é fácil alcançar essa mudança, por meio de uma programação mental. Agora eu vou pedir que todo mundo levante para fazer esse exercício. Gente, vocês precisam se dispor de uma forma que seja possível fazer um movimento de semicírculo com o braço. Mas pode ser feito assim também, ó, passando por cima do vizinho, tá? A intenção é girar o braço para a direita, girar o braço direito para a direita, num círculo de 180 graus. Tá? Mas a gente vai fazer de acordo com as possibilidades aqui do espaço. Então, veja bem, o exercício possui 3 partes. A primeira parte eu vou demonstrar e depois todo mundo vai fazer. Tá? Primeiro eu vou demonstrar. Então, assim, estando com os pés bem amparados, os pés um pouco separados, numa postura ereta, a gente vai levantar o braço direito, à frente do corpo, e daí a gente vai girar para a direita o máximo que conseguir. E vai marcar na parede o ponto até onde a gente girou, tá? Fica marcado o ponto ali e depois volta e relaxa. Compreendido? Então vamos fazer a primeira parte. Todo mundo levanta o braço à frente do corpo e gira para a direita o máximo que conseguir e para no ponto máximo, marcando na parede até onde foi. Depois de marcar, pode voltar e relaxar. Mantendo os pés no mesmo lugar, por favor. Agora, a segunda parte do exercício vai entrar a imaginação, o trabalho mental. Então, quem quiser fechar os olhos, eu vou pedir para você imaginar como se você estivesse vendo um filme, tá? Uma filmagem de você mesmo, repetindo o exercício, só que dessa vez indo muito além daquele ponto inicial. Então, enxerga a cena como se fosse um filme, né? Então, enxerga lá, para onde você estaria olhando se tivesse ido muito além? Como você se sentiria de ter conseguido essa mudança assim tão rápido e fácil?
que você diria para si mesmo, percebendo que mudou tanto em tão pouco tempo? Você se surpreenderia? Ok. Então agora, terminada a segunda fase do exercício, a terceira parte vai ser efetivamente repetir o exercício. Então levantar o braço à frente do corpo e girar para a direita o máximo que conseguir, marcando o ponto até onde foi. E voltar para a posição inicial. E relaxar. E contar pra gente, né? Vocês conseguiram ir além da segunda vez? Ou não? Sim? Quem foi além? Você também? Quanto vocês foram? Pouco? Muito? Um tantão? Um tanto assim? Tipo assim? Alguém não foi além? Não? Então é isso. Podem sentar. Então, uma programação mental feita rapidamente, que traz um resultado melhor na sequência. Por isso a gente diz que mudar é fácil, mas quando a gente sabe como, ok? E agora a gente vai para uma outra parte do treino, que o Luiz vai explicar, sobre a intenção ao praticar. Então, vocês viram esse exercício que a gente faz, né? É um exercício que só não dá certo se durante a instrução de imaginar a gente se distrai e pensa em outra coisa. Se você faz, ou se você nega, né? Fala, não, isso não vai dar certo, não vai acontecer, bom, aí não acontece. E só comprova o treino. Que a programação mental que você faz é o que acontece, né? Então, em 5, 10 minutos, né, você fez uma mudança significativa no seu corpo, certo? A ideia da prática de mindfulness é a mesma, mas não é em 5, 10 minutos. É muito fácil, é muito simples, precisa do corpo, da mente e da respiração só, né? E você consegue, com 10 minutos por dia de treino, fazer modificações significativas no seu cérebro. Existem estudos mostrando que após curso de 8 semanas, o cérebro das pessoas mudou estruturalmente e funcionalmente, né? Em áreas responsáveis por atenção, por memória, por controle de emoções, por redução de estresse, etc. Com o treino, 10 minutos por dia. Muito simples. E tudo faz parte do treino, né? Se você divaga, se você volta, faz parte do treino. Então, esse é um dos motivos da gente... Existem várias formas de fazer treinamento mental. Mindfulness não é a única, né? O que é muito interessante de Mindfulness é ter 2.500 anos de experiências comprovando resultados, né, e afinando a técnica, e 30, 40 anos para cá, num formato secular, também com muitos resultados, e sempre de forma muito simples e fácil. Por isso que a gente gosta bastante de Mindfulness. Agora a gente está vendo aqui intenção, porque se fosse um treino puramente de atenção, né, para atirar, eu posso treinar e ter uma atenção muito refinada para dar um tiro mais certeiro. Mindfulness não é sobre isso. Não é um treino apenas de atenção para todo e qualquer propósito. Mindfulness engloba outros 2 componentes, que são intenção e atitude. O coração é o treino de atenção, mas intenção e atitude também são treinados durante o curso e depois do curso de 8 semanas, na sua prática pessoal diária, né? Intenção em que sentido? No sentido de motivação, né? Qual a sua motivação para treinar? E no sentido também de proatividade, de disciplina. É muito fácil, muito simples,
mas implica disciplina, 10 minutos por dia. Os estudos todos feitos até hoje mostram que frequência é mais importante do que o tempo de prática. 10 minutos por dia dão mais resultados do que 2 horas em um dia da semana. Então tem que desenvolver a intenção. Então, para vir até a palestra, intenção. Na hora de praticar, intenção. Eu decidi que este é o meu horário, meu dia, meu lugar de praticar. Foco na respiração, intenção. Divaguei, percebi, volto, intenção. Então, é um treino também de responsabilidade pessoal, de proatividade, de assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento. Como a gente falou no começo, a gente não dá nenhuma resposta pronta ou receita de bolo de como é certo, como é melhor, como resolver os problemas de cada um. Você mesmo desenvolve isso com o uso da prática. Então, requer intenção. Umas coisas interessantes, está na definição, né? Escolher prestar atenção plena ao momento presente como ele é. Então, uma das coisas interessantes de treinar a intenção, tem uma pesquisa muito bacana que fala sobre isso, é o seguinte: voluntários eram ordenados ou solicitados, né? Melhor. Levante o dedo direito. Levante o dedo esquerdo. Escolha qual dedo você quer levantar. Isso. Ao mesmo tempo em que um equipamento, agora eu não lembro se era um PET scan ou ressonância magnética funcional, mas um equipamento que mede atividade cerebral, via o que estava acontecendo. Né? O que foi muito interessante desse estudo? Ok, levantar o direito, levantar o esquerdo. Quando a pessoa escolhia qual dedo levantar, por exemplo, eu escolhi levantar o dedo direito, havia uma área do cérebro que se ativava e que não ativava quando alguém me falava, levante o dedo direito. Ela só ativava quando eu escolhia qualquer que seja o dedo. Ou seja, é uma área que está relacionada com a intenção, com a vontade, com você decidir. Né? O curioso é que essa área é a mesma área que os cientistas já sabiam, né, os pesquisadores já tinham detectado, que é uma área que está pouco ativa em indivíduos com depressão, em indivíduos com esquizofrenia, em indivíduos com várias outras enfermidades, vamos dizer assim. Né? Então, você treinar a intenção, você treinar a fazer escolha, você desenvolver esse treino mental e reforçar esses padrões de atividade cerebral, previne depressão. No Reino Unido é um protocolo preferencial de prevenção de recaída, né, em depressão. Então esse é um ponto bem importante, porque treinar a intenção. Reforçar a gente assumir responsabilidade por si e pelo que acontece ao redor. Né. Assumir a responsabilidade. Eu quero treinar, eu treino. Por quê? Porque eu quero obter os resultados. Se eu não treino, se eu não decido, se eu não treino minha decisão, minha intenção, não obtenho os resultados. Tá? Outra coisa interessante de treinar a intenção é a questão do estado mental, mindset. Né? Tem uma pesquisa bem interessante da Ellen Langer. O que ela fez? É Harvard também, a Ellen Langer, né? Eu acho que é. Ela, em 1981, ela juntou uma turma de idosos que já tinham certas questões de saúde, né? Então, diversos tipos. Tinha cara só de bengala, que não conseguia subir a escada, dores crônicas, resultados já de exames de sangue, né? Várias questões que aparecem com a velhice, né? Normalmente. E nesses casos especificamente. E ela montou uma casa num lugar afastado, isolado, né, da sociedade, não se via outras casas, né? Uma casa totalmente ambientada em 1959, quando os idosos não eram idosos. Né? Completamente ambientada. Então, as fotos eram de eles jovens, com a idade que eles tinham em 1959. O programa que tocava no rádio era programa de 1959. O que passava na TV era de 1959.
não havia espelho, né? Totalmente ambientada. E eles foram instruídos a imaginar-se com a idade que eles tinham em 1959. Então, se você tem dificuldade para subir a escada, ninguém vai te ajudar. Você imagina que você tem aquela idade. Ficaram, você lembra quanto tempo? 5 dias também, uma coisa assim. 5 dias, uma semana, foi algo pouco, pequeno, né? Os exames feitos após esses 5 dias mostraram melhora significativa em praticamente todas as questões de saúde que eles tinham. E um grupo controle, que foi feito, né, em outro período, também durante 5 dias, também de idosos, com a mesma situação, foi colocado nessa casa, mas orientado não a imaginar-se em 1959, mas a falar sobre como era bom em 1959. Ou seja, eu reconheço que eu estou em 81, que eu estou assim, mas a gente fala como era bom esse programa, como era uma coisa mais saudosista, mais memória, né? Esses não tiveram os resultados bons quanto aqueles que se imaginaram em 1959. Né? Então, é uma outra amostra de como o estado mental, o treino do estado mental, né? Você está treinando um estado mental positivo, você está treinando hábitos, você está treinando, por exemplo, respiração. Minha mente vagou, tal. Putz, eu não consigo, não é para mim, meditar não dá. Nossa, eu tinha que estar na respiração. Você está treinando irritação, frustração. É isso que você está treinando, é isso que você vai desenvolver. Né? Agora, se você está ali, reconhece, de repente até sorri, ri de você mesmo, e retorna, você está treinando clareza, reconhecer a situação como ela é, o que está acontecendo no momento presente, né? Está treinando autocompaixão, né? Então reconhecer o seu limite neste momento, está treinando a intenção, eu reconheço que é isso e eu volto. Né? No dia a dia, com o treino em Mindfulness, e existem técnicas também para o dia a dia, com o treino, reforçando esses padrões de atividade mental, que vão trazendo modificações no cérebro e, por consequência, no corpo, né? A gente reforça, primeiro, a intenção, a vontade. Então, mesmo se eu tomo uma decisão, eu percebo a raiva entrando em mim, acontecendo, daí eu não me torno raiva, ou medo, ou tristeza, o que quer que seja, né? Reconheço, não me torno aquilo, mas não bloqueio, deixo acontecer. Está aqui. Tenho a clareza, estou treinando clareza então. Tenho a clareza, tomo uma decisão. Tomo uma decisão, o resultado foi diferente do que eu queria, novamente tenho clareza para tomar outra decisão. Então isso é o treino também. Quando a gente faz esse simples exercício, né, respiração, a mente foi e voltou, a gente está reforçando e reforçando e reforçando todos esses aspectos. Né? E atitude. Atitude em vários aspectos. Né? A gente fala em prestar atenção ao momento presente como ele é. Então tem esse componente de autocompaixão, né? De reconhecer o seu limite, a sua situação atual. Nossa, hoje a minha cabeça está... Nossa, uma loucura, a semana foi muito difícil, deu tudo errado, e eu estou indo e voltando 50 mil vezes durante 5 minutos. Se eu levantar e sair, não, hoje não dá para meditar. Eu estou treinando uma coisa. Se eu continuar, né, percebendo por 10 minutos esse estado mental, eu estou treinando uma atitude de autocompaixão. Né? Eu estou treinando uma atitude de reconhecer a situação atual e ter clareza mesmo no desconforto. Então essa é uma das ideias de atitude. Além disso, o treino em Mindfulness não é só um treino sobre eu. Né? Não é só... Né? E daí eu me isolo do mundo. Existe uma pesquisa clássica também que fizeram com vários tipos de meditação, de meditadores. Né? E o pessoal da meditação transcendental, a pesquisa era o seguinte, pediam para a pessoa sentar e fazer a sua meditação. Né? E
colocavam os equipamentos, né, para medir a atividade cerebral. Os meditantes achavam que estavam medindo a atividade cerebral durante a meditação. Mas, na verdade, os pesquisadores introduziam, de tempos em tempos, aleatoriamente, um estímulo externo, um som alto, por exemplo, repentino. E o que eles estavam medindo era a reação dos meditantes nesse momento. O pessoal da meditação transcendental, por exemplo, eu não estou falando mal nem bem, existem diversos tipos de meditação, com diversos propósitos, existem diversos tipos de pessoas, cada um escolhe o caminho que lhe cabe melhor. Tranquilo. O pessoal da meditação transcendental era completa absorção meditativa. Reação zero ao estímulo. No caso de mindfulness, a ideia é diferente, o propósito é diferente. O propósito é que eu também vou treinar a atenção aberta. O momento presente é composto não só do que está dentro de mim, mas do que está fora. De todos os sistemas dos quais eu faço parte, de todas as pessoas com as quais eu me relaciono, do ambiente. Né? E o pessoal do Zen Budismo, na época, que foram testados, praticando meditação mindfulness na tradição do Zen Budismo, nesse caso, os pesquisadores notaram uma resposta muito interessante, que era uma resposta imediata ao estímulo externo, muito rápida no cérebro, mas muito rapidamente retornava ao mesmo estado de absorção. Então, é um outro tipo de resposta, uma resposta de resiliência. Capacidade de rapidamente retornar a um estado de equilíbrio, mas sem deixar de perceber o ambiente externo. A gente faz um treino, a gente começa uma parte do treino em mindfulness interno, para estabelecer esse padrão, essa capacidade de percepção. Né? E a gente depois expande também, a gente treina a atenção aberta. A gente faz meditação no som, por exemplo, escutar o som. A gente faz vários exercícios de atenção aberta. Então, por exemplo, olhar para cima, os tetos dos lugares, o céu, o topo da árvore. Olhar em volta é um outro treino que a gente faz no dia a dia. Geralmente, em um ambiente, a gente olha o quê? As pessoas, ou as cadeiras, ou os objetos. Mas e o que tem em volta, nos espaços vazios? Então, a gente começa a abrir a percepção também. Perceber o entorno. E, mais que isso, a gente começa a perceber, treinar, perceber a conectividade, a inter-relação. Então, o momento presente, ele não é resultado só das minhas decisões, e da minha atitude, e do que eu faço. Ele é resultado também das minhas interações com todas as pessoas, das interações anteriores e atuais, e até num nível que a gente não tem mais a percepção direta. Então, o seu estado mental, para estar aqui, e de repente se a gente estivesse conversando, está influenciado pela sua relação com outras pessoas, com outros ambientes. Isso é progressivo. Então, o que acontece fora tem impacto em mim. O que eu faço tem impacto em fora. E há níveis que a gente desconhece. Então, a gente começa a treinar também esse olhar em profundidade, perceber o momento presente como algo conectado. As relações nos diferentes sistemas em que a gente está. E a gente treina também por uma questão de criatividade. Essa ideia do Vale do Silício, de treinar mindfulness para aumentar a criatividade, existem estudos mostrando que quando a gente está desempenhando uma tarefa específica, são certos circuitos cerebrais que estão ativos. Quando a gente está num estado contemplativo no sentido de que a gente não está devaneando, mudando de foco em foco. Né? Então a gente não está, por exemplo, celular para o computador, para o telefone, para a tarefa. Né? A gente está realmente com um estado contemplativo, contemplando o que está acontecendo. Vendo um pôr do sol, às vezes tomando um banho, sentindo a água. Situações como essa. Né? Esse tipo de situação, dessa mente contemplativa, atenção aberta, ativa outros circuitos cerebrais diferentes dos circuitos ativados quando a gente faz uma tarefa. E as pesquisas mostram que esse circuito cerebral, essas áreas do cérebro relacionadas com a mente contemplativa, são as áreas que possibilitam os insights criativos.
Então, a maior parte das descobertas, pequenas e grandes, foram feitas em estados como esse, e não se debruçando arduamente numa tarefa específica. Isso é na hora de fazer. Então, o treino de mindfulness treina as duas coisas. Treina foco e concentração para fazer e treina atenção aberta, expandir a visão, expandir a audição, expandir o paladar com o treino de alimentação consciente, expandir o olfato, expandir, contemplar, abrir, propiciar insights criativos, propiciar com o treino de atenção aberta respostas criativas e compassivas, momento a momento, obtendo melhores resultados, né, do que se você tivesse centrado apenas em si. Então essa é uma ideia também. Intenção, atenção, atitude. É isso que a gente treina, simples assim, em mindfulness. E com todos esses efeitos que a gente viu como benefícios. Claro, a gente não treina somente aqui, né? Essa é uma das técnicas, a principal, a de base, mas é uma delas. Existem várias técnicas formais de mindfulness. Então, existem duas técnicas que a gente usa de escaneamento corporal, passar a atenção por diversas partes do corpo, de uma forma específica e estruturada, né? Outra técnica de escaneamento a gente chama de sorriso interior, que é passando também a atenção por cada parte do corpo, mas com um estado mental específico, positivo. Duas técnicas de meditação andando, uma andando lentamente e uma que chama meditação andando, que é mais adequada para o dia a dia, para você caminhar. Existe uma técnica chamada movimento consciente, que é técnica de mindfulness, de atenção plena ao momento presente, como ele é em movimento. São exercícios de yoga tibetana, uma yoga, a gente chama adaptados, não é exatamente como é a yoga tibetana, mas adaptados para a gente poder desenvolver atenção plena. Exercícios muito simples e fáceis também. Existe a meditação meditando com todos os seres, que é um tipo de técnica formal para reforçar essa atitude compassiva e percepção de conectividade, de interrelacionamento, né? Ela reforça esse aspecto específico. Então, são 7 técnicas formais de mindfulness e várias técnicas informais. Então, vocês podem, por exemplo, já levar uma para casa para praticar, uma técnica informal, muito simples também, 3 respirações conscientes. Só isso. Toda vez que você se lembrar dessa palestra aqui, né, você para, ou continua fazendo o que você estava fazendo, só que dirige a atenção para a sua respiração. Percebe 3 respirações, do jeito que elas estiverem. A qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Na fila do banco, no trabalho, em casa, qualquer momento. O que você está fazendo? Treinando a atenção. Voltar, voltar, voltar. Reforçando as áreas do cérebro responsáveis por isso. Treinando a mente para mudar o cérebro. E as técnicas informais, que são muitas, ajudam a integrar ao dia a dia o que você treina nas técnicas formais de mindfulness, né? Então é como fazer a ponte para o dia a dia. Claro, treinar a técnica formal, naturalmente você vai estar praticando, estar reforçando, então você vai se perceber, de repente, fazendo isso já, de forma natural. Passa a ser um estado de ser, uma forma de se colocar. Por isso que mindfulness não é meditação. Meditação são as ferramentas principais. Mindfulness é essa forma, esse estado de se colocar, esse estado de ser. Né? Estar pleno e presente. Mas por que você faz isso? É por causa desses benefícios aqui todos? Mas não é só por isso. Na verdade, o principal de praticar mindfulness, de estar presente no momento presente, é que o passado já aconteceu, não existe mais, não há como mudar. Você só pode mudar a sua forma de se relacionar com ele. Você não muda ele.
Futuro está por acontecer. Né? Depende exatamente do que eu estou fazendo agora e de outros fatores também. Mas a minha parte depende do que eu estou fazendo agora. O único momento que existe é agora. É o único. Agora, 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 agora. A vida só acontece agora. Então, se existe um momento para ser feliz, não no sentido de bobo alegre, né? Às vezes sim, claro, muito felicidade, ótimo, está feliz. Às vezes no desconforto. Mesmo no desconforto, ainda assim, o único momento para ser feliz é agora. Não há outro. Não adianta esperar depois. Depois é sempre depois. Né? As tradições contemplativas, existe aquela história dos monges, né? Em algumas das tradições, no Sudeste Asiático, por exemplo, né? A mulher, por causa da cultura do local, a mulher pratica meditação ou as práticas religiosas, né? Com o objetivo de na próxima vida nascer homem, porque lá isso é melhor. Né? O homem pratica a vida inteira com o objetivo de na próxima vida nascer monge. O monge pratica a vida inteira com o objetivo de na próxima vida ser monge em um monastério melhor, de mais status. Qual o sentido? Sempre depois. É agora, só tem agora. Né? Então, esse é o principal motivo de praticar mindfulness. Aprender a lidar melhor com o agora. Reforçar essa nossa capacidade e habilidade. Não só de estar presente, mas de lidar bem com isso também. E é o que os resultados mostram. Todos esses efeitos que foram mostrados provêm dessa simples postura. Então essa é a ideia do treino de mindfulness. Esse é o verdadeiro porquê. Por isso, e também porque a gente gosta muito, a gente tem essa intenção de então conduzir um curso de mindfulness aqui no campus para a comunidade acadêmica, um ou mais, vamos ver o que acontece, né? Com esse objetivo de expandir, disseminar na sociedade, entre as pessoas, algo que nós acreditamos e sentimos e temos a experiência que faz muito bem para todos nós, que pode nos ajudar em qualquer situação. Novamente, não é o único jeito de treinar, existem várias formas de treinar, estar presente. A que a gente conhece, que a gente fez uma formação, é esta, por isso é esta que a gente oferece para vocês. A Rita vai explicar um pouquinho sobre o curso. Bom, fica o convite para quem quiser experimentar. Esse curso se chama Sorria Você Está Sendo. Mindfulness e Qualidade de Vida. Aqui algumas fotos das turmas em empresas e para público em geral, turmas que a gente já fez em São Paulo, Botucatu, Ribeirão Preto, Avaré. A nossa abordagem nesse curso é esquematizada dessa forma, né? Nesse esquema. Então, nos 3 primeiros encontros, na primeira metade do curso, a gente trabalha mais competências pessoais. Começa com autopercepção, depois autodeterminação, autoliberação. E na segunda metade do curso, competências relacionais ou interpessoais. Conexão, comunicação e, por último, a gente treina colaboração. E no centro de tudo isso está esse ser, você mindful. A proposta do curso na Unesp, então. O curso abrange 8 encontros de 2 horas cada. A gente faz um encontro extra, que é um 9º encontro, numa manhã de sábado, geralmente, que a gente chama de encontro de imersão. São 4 horas de prática, onde a gente aprofunda a experiência e também tem uma experiência de silêncio, ficar um tempo em silêncio. O curso vai ser aqui no campus, o local exato a gente está aguardando uma definição. Possivelmente em abril, maio ou maio, junho, isso também a gente vai definir. No curso a gente oferece esse material didático, que é um CD com meditação guiada para vocês ouvirem e fazerem em casa, e um livro. O investimento,
4 parcelas de R$ 150, sendo que para estudantes 50% de desconto e com inscrição antecipada 15%. Ou seja, o estudante que se inscrever antecipadamente tem 15% sobre a metade do valor, esse valor de 4 parcelas de 150. As inscrições com o Luiz por e-mail e, lógico, aguardando então o retorno de quem tem interesse em fazer o curso, preencher lá a disponibilidade para a gente pensar num curso que possa contemplar mais pessoas aqui. Ok? Sim, vocês deixaram um e-mail, né, na lista de presença, então a gente vai mandar esse feedback para vocês com divulgação do curso. Quem tem interesse, por favor, preencha a filipeta ou manda um e-mail, pode ser para esse endereço, com a sua disponibilidade. Ok? Agradecemos.